Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com a mão seca. Alguns observavam para ver se haveria de curar em dia de sábado para poderem acusá-lo. Jesus disse ao homem de mão seca: levanta-te e fica aqui no meio. E perguntou-lhes: é permitido no sábado fazer o bem ou o mal, salvar uma vida ou deixá-la morrer? Mas eles nada disseram. Jesus então olhou ao seu redor, cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração, e disse ao homem: estende a mão. Ele a estendeu e a mão ficou curada. Ao saírem os fariseus com os partidários de Herodes, imediatamente tramaram contra Jesus a maneira como haveriam de matá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, nesta quarta-feira, dia 22 de janeiro, São Marcos, capítulo 3, versículos de 1 a 6, nós temos aqui esse texto do homem da mão seca que Jesus cura na sinagoga em dia de sábado. Isso aqui é muito importante porque Jesus, ele diz para nós, ele olha ao redor, cheio de ira e tristeza, porque eles eram duros de coração. É por isso que nosso Senhor, ele faz a pergunta: é permitido ou não curar em dia de sábado? Porque, ora, a própria lei de Moisés não tinha nenhuma prescrição na lei de Moisés, que proibisse a cura em dia de sábado. O que a lei proibia era qualquer trabalho servil ou qualquer coisa que levasse ao pecado, não uma cura. Por isso Jesus aqui está reprovando a dureza do coração deles. Uma dureza de coração, meus queridos, que está também em cada um de nós. Essa dureza de coração, porque desde que fomos afetados pelo pecado original, desde que Adão, como vai nos dizer São Beda, olhando para esse texto e fazendo uma interpretação mística desse texto, desde que Adão estendeu a sua mão direita, estendeu a mão para poder possuir o fruto proibido, para poder desobedecer, para poder tomar com a sua própria mão aquilo que Deus tinha proibido. Então aqui, nesse texto do Evangelho, nosso Senhor, ele cura esse homem da mão ressequida. Olha o que São Beda vai dizer. Esse homem que tinha a mão seca revela o gênero humano, ou seja, todos nós. Esse homem da mão seca, segundo São Beda, ele representa todos nós que, ressecado pela infecundidade das boas obras, mas curado pela compreensão do Senhor. Então, quando o homem, o gênero humano, cuja mão direita, que em nosso primeiro pai se tinha ressecado quando colheu o fruto da árvore proibida, mas que pela graça do Redentor, quando ele estende as mãos inocentes na árvore da cruz, foi com a seiva das boas obras restabelecida sua saúde. Então é conveniente, a mão estava seca na sinagoga, porque onde o dom da ciência é maior, aí é mais grave o perigo da culpa inexcusável. Olha o que São Beda está falando para nós. São Beda está dizendo que esse homem somos todos nós que estamos incapazes das boas obras. Ou seja, nós estamos incapazes por nós mesmos, porque estamos feridos pelo pecado original, que já foi apagado no batismo. Exatamente por causa disso, nós estamos então tendenciosos muito mais para os vícios do que para as virtudes. Então, esse evangelho de hoje é um grande alerta para cada um de nós que nós precisamos crescer nas virtudes. E aqui, a incapacidade das boas obras. Ora,
São Paulo, ele diz para nós que a fé, ela obra, ou seja, ela age pela caridade. A fé verdadeira e genuína, ela é transformada em obras. Nós entendemos isso perfeitamente quando nós lemos São Tiago, que ele diz: mostre a sua fé sem obras, que eu vou te mostrar a minha fé com as minhas obras. Então, pode parecer uma coisa assim, tola ou sutil, ou simplesmente um assistencialismo, mas não. O cristão católico, cheio do Espírito Santo, ele não faz assistencialismo. As boas obras que nós fazemos é fruto da fé em Jesus Cristo. É fruto dessa cura da nossa mão que estava ressequida por conta do pecado original. E isso nos impossibilitando. Mas veja, irmãos, isso aqui gera um outro problema em nós. Ainda que incapacitado das boas obras, nós então temos um outro problema, que é o nosso coração endurecido. É o nosso coração endurecido diante da vontade de Deus. O nosso coração endurecido diante do querer de Deus. E é aquilo que São Paulo diz: muitas vezes eu acabo fazendo o mal que eu não queria fazer e não faço o bem que quero. Então ele percebe que há uma outra lei dentro dele. Então é isso que Jesus está dizendo. Jesus aqui reprova a dureza do coração que nos incapacita, que nos deixa imobilizado para todo o agir sobrenatural sobre o efeito da graça de Deus. Ou seja, em outras palavras, nós somos lentos para poder ajudar, nós somos lentos para poder servir, nós somos lentos para fazer as boas obras que Deus quer que cada um de nós faça. Por isso Jesus hoje nesse evangelho, ele reprova o coração duro, insensível. E meus irmãos, não sei se vocês percebem, mas todo esse meio alienatório que gira ao nosso redor, a mídia, as ideologias, os sofismas, as filosofias ateias e perigosas, toda essa pressão que gira ao nosso redor tem um único objetivo: endurecer o nosso coração, tornar o nosso coração totalmente insensível para a ação de Deus, para aquilo que Deus quer a nosso respeito. E por isso, hoje o Senhor quer operar uma cura no nosso coração. Muito mais do que só curar a nossa mão que está ressequida para as boas obras. O Senhor quer ir na raiz desse ressequimento e Ele quer curar o nosso coração de toda a dureza que nos impede de crescer na vida espiritual. É verdade ou não é verdade que quantas pessoas estão paralisadas no serviço da obra do Senhor? Por quê? Porque precisam trabalhar, e isso é muito justo. Porque precisam descansar, e isso é muito justo. Porque precisam passear, e isso é muito justo. Porque precisam cuidar dos seus entes queridos, e tudo isso é muito justo. Mas percebe que todas essas coisas acabam sendo desculpas para que a gente não sirva ao Senhor. Ou seja, há então uma não valorização da hierarquia daquilo que Deus diz. O que Deus diz? Ora, a Bíblia nos responde, Mateus 6, 33. O que diz lá? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será dado em acréscimo. Resta para nós aqui agora uma pergunta. Eu tenho buscado o reino de Deus acima de tudo, para que todas as outras coisas sejam me dadas em acréscimo, ou eu tenho buscado todas as coisas em primeiro lugar e quero receber por acréscimo o reino de Deus? Olha a inversão. É isso que Jesus está querendo colocar para nós hoje, curando o nosso coração de tudo aquilo que aliena, de tudo aquilo que deixa o nosso coração insensível para a vontade de Deus. Ou seja, o fim último do ser humano é a glória de Deus. Que Deus possa nos abençoar e que Ele possa fortalecer a nossa vontade
e as nossas ações. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve Maria Imaculada.